Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Estou feliz, irmão, de estar aqui nessa noite, de poder ministrar o que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias. Deus falou tremendamente comigo, irmãos, nessa semana, a respeito de fidelidade. E eu creio que Ele vai falar tremendamente ao seu coração, amém? E eu queria que acendesse as luzes para saber se tem alguém aqui que nos visita nessa noite pela primeira vez, por favor. Alguém aqui está nos visitando pela primeira vez nessa noite? Tem dois irmãos ali atrás, ó. Está indo aí um... O pastor Rogério não está hoje não, né? Quer hoje aí para pegar... Tá no atendimento? Tem ninguém hoje? Viu, macho? Meu pastor David. Pastor David já está indo para você, pegando o seu contato. Na semana a gente vai estar entrando em contato com você. Só são vocês dois? Fica com a mão erguida, por favor. Tem mais alguém aí? Só são esses dois. É bom que tem um perto do outro ali. O David já está ali, esse de preto, nosso mestre da casa. Louvado e exaltado o nome de Jesus pela sua vida, David. Amém? Posso exortar, apóstolo? Vou começar logo aí exortando. O profético chegou ali e disse que eu estava livre hoje, irmão. Onde tem muitos obreiros, diáconos, um pastor indo pegar o contato de um membro, futuro membro que está vindo aqui para a igreja. Você aí bem acolhido, não tem coragem de se levantar para ir até lá, irmão. É isso, irmão. O pastor David ali sozinho, ainda não foi ninguém até lá ajudar ele. Mas é isso mesmo. Deus vai cobrar de você, não é de mim, irmãos. Amém? Amém? Não deixa nada atrapalhar o que Deus tem reservado para você. Eu precisava exortar algumas pessoas aqui nessa noite, porque ultimamente muitas pessoas querem status, mas servir nada, irmão. Muitas pessoas querem ser vistos, mas servir está longe. Vamos lá, o que Deus quer falar aqui nessa noite. Como eu comecei dizendo, pode dar lugar, Vaz, deixa Deus te usar. Como eu comecei dizendo, Deus falava tremendamente comigo nesses últimos dias sobre fidelidade. E Ele continuou mais, dizendo que existia pessoas aqui nessa noite, irmãos, que estariam dentro de fornalhas. Mas a fornalha que Ele tem te colocado, irmão, não é para te matar. É para te promover para um próximo nível. Eu vou repetir, porque tem gente desligada, irmão. Ainda bem que o Senhor recebeu. E eu vou liberar de novo para você ficar ligado no que Deus quer fazer na sua vida. Você que está dentro dessa fornalha, Deus não quer te matar, irmão. Ele quer tirar as impurezas que ainda existem e te promover para um próximo nível. E para falar um pouco do que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias, eu queria que projetasse aí, você que trouxe Bíblia e quiser abrir, no livro de Daniel, capítulo 3. Versículo 16 ao 25 a gente vai estar lendo. Pode deixar aí. Daniel, capítulo 3, versículos 16 ao 25. Coloca no tema da mensagem, por favor. E o tema da mensagem de hoje é: fiéis no fogo, livres na fornalha. Daniel capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Olha a convicção desses caras, irmão. Continuando a leitura do texto. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Olha a fidelidade aí. Continuando a leitura, 19. Diante disso,
Nabucodonosor ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que a de costume. Quantas vezes mais, igreja? Oh, glória! Quantas vezes mais? Para mim, olhe para cá, irmão. Isso foi um erro de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor ele podia ter mandado aquecer uma vez mais, 2 vezes mais, 3 vezes, 4, 5, 6. Mas ele mandou aquecer quantas vezes? E 7 na Bíblia é o quê? É um número perfeito. É um número completo. É um número divino. E quando Nabucodonosor mandou intensificar o fogo, já pegou. Eu estou sentindo a presença de Deus poderosa aqui nesse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Quando a prova intensifica na tua vida, o perfeito pegou, o divino, o completo, ele aparece para te ajudar. Se for para ele, aplauda mais forte, irmão, porque ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Fica ligado, Espírito, porque o Espírito no seu coração aqui nesse lugar. Quando ele mandou intensificar, irmãos, o fogo, Jesus apareceu lá dentro. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirasse na fornalha de fogo ardente. Em seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram o levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois estão vendo isto? Há 4 homens desamarrados lá dentro. Há 4 homens desamarrados lá dentro. E nada sofreram. Estão ilesos. E o 4º homem é parecido com o Filho dos deuses. Em outras versões vai dizer: e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Amém? Vamos orar, irmãos. Curva as suas cabeças, feche os seus olhos para que a gente libere o que Deus tem para liberar aqui nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite, Pai, nos colocamos diante da Tua presença com reverência e temor. Reconhecemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Senhor. E Deus, reina acima de qualquer fornalha, e que o Senhor reina em cima de qualquer prova, e que o Senhor reina acima de qualquer circunstância. Pai, assim como estivesse como Sadraque, Mesaque e Abednego naquele dia, nós te pedimos, Senhor, manifesta a Tua presença aqui nesse lugar. Que não seja apenas mais um culto, Senhor, mas que seja um encontro real e vivo e transformador contigo nessa noite. Prepara nosso coração para receber a Tua palavra. Arranca toda distração, ansiedade, Pai. Aleluia. Traz renovo, fortaleza e direção aqui para esse lugar.
Que a tua palavra venha como fogo que purifica, martelo que quebra e um bálsamo que cura. Pai, me usa como instrumento teu aqui nessa noite. Que não seja eu ao ministrar, mas o teu Espírito a usar a minha boca. Fala com o teu povo, Pai, o que o Senhor quer falar. Que pessoas aqui nessa noite vai ser curadas. Eu estou crendo, irmão. Que cadeias aqui nessa noite serão quebradas. E que amarras aqui nessa noite serão despedaçadas por esse fogo que vai descer aqui nesse lugar. Pai, fala com a tua igreja, Pai. Me usa como canal de bênção aqui nessa noite. É isso que eu te peço desde já e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Enche a terra ao som da tua igreja, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Aleluia. O livro de Daniel, irmãos, nos mostra um povo exilado da Babilônia, longe de Jerusalém, mas não longe da presença de Deus. Nabucodonosor, tomado pelo orgulho, ele ergueu uma estátua de ouro de 27 metros de comprimento. E sabe o que ele fez? Exigiu adoração universal. Ou seja, ele exigiu que todo o povo da Babilônia se prostrasse e adorasse. Só que nesse contexto, irmãos, 3 homens se destacaram. Eles preferiram, irmão, perder a sua vida do que perder a sua fidelidade a Deus. E deixa eu te contar uma coisa. Muitas das vezes Deus vai permitir fornalha em nossas vidas, só para mostrar quem realmente está no controle. A fornalha, irmãos, não foi feita para destruir Sadraque, Mesaque e Abidnego, não. Sabe para que a fornalha foi feita, irmãos? Para revelar quem estava com eles. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E escute o que eu vou te dizer agora, preste atenção. A fornalha não revela apenas Deus. Você sabia disso, irmãos? A fornalha revela realmente quem você é. Escuta, a fornalha, ela não revela somente Deus. A fornalha, ela revela realmente quem você é. Enquanto muitos estavam ajoelhados diante de uma estátua, irmãos, 3 homens ficaram de pé diante do fogo. E isso nos ensina algo muito poderoso. Sabe o que, irmão? Que altar revela a sua devoção, mas fornalha revela a sua identidade. Eu vou repetir. Altar, irmãos, revela a sua devoção. É muito bom estar nesse ambiente que teve aqui há pouco tempo. A adoração chamou a presença de Deus. Aqui você é o crente que marcha, fala em línguas, sapateia. Mas quando tu está na fornalha, irmão, quando tu está na prova, tu é o mesmo crente que está aqui nessa noite, que estava nesse instante sapateando, louvando, cantando. Essa palavra falou comigo antes de falar com você, irmão. Amém? Louvado e exaltado é o nome de Jesus. E nessa noite, irmãos, nós iremos trabalhar 5 pontos nessa pregação, ou nessa mensagem. Primeiro,
A fidelidade é provada no confronto, não quando está tudo bem. E eu queria que projetasse aí Daniel capítulo 3, versículo 4. Nós vamos estar lendo do 4 ao 6. Daniel capítulo 3, versículo 4 vai dizer: em seguida, o arastuto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que trouxesse o som, assim que ouvisse o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha. Amém, igreja? Você está triste, irmão? Ele está aqui nesse lugar, irmão. Eu vou repetir. Era para você se alegrar quando eu disse isso. Ele está aqui nesse lugar. Irmãos, sabe o que chamou mais minha atenção nesses versículos? É que quase todos se prostraram. Mais 3 ficaram de pé. A fidelidade não é provada na facilidade, irmão, mas na pressão. E sabe o que eu aprendo com esses 3 jovens que não se prostraram, irmão? Que o verdadeiro adorador não se dobra ou não se curva a sistema, pressão ou modismo. Mas o verdadeiro adorador só se prostra a um: o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando você não se prostra diante desse mundo, irmãos, sabe o que é que acontece? Deus te levanta diante dele. E eu creio, irmãos, que aqui nessa noite Deus está levantando homens e mulheres que não se prostrarão a likes, a curtidas, às ideologias, mas somente a um, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas somente a um, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Escute isso que eu vou te dizer agora, irmão. Enquanto muitos se dobram para serem aceitos, Deus te levanta para ser diferente. Aleluia. Ponto 2. A obediência custa algo, mas vale a pena. Projeta aí Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 18. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Irmãos, ao lermos esses versículos, nós iremos perceber uma coisa: que eles 3 não obedeceram a Deus por conveniência, mas sim por convicção. Muitos querem obedecer a Deus, irmãos, apenas quando tudo vai bem, mas querem fugir da fornalha. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a verdadeira fé não está apenas em acreditar que Deus livra, irmão. Não. Mas em confiar nele, mesmo que não haja livramento. Há uma fé que diz Deus pode, há outra que diz Deus vai fazer,
Mas sabe qual é a maior fé de todas, irmãos? É a que diz, mesmo que ele não faça, eu continuarei fiel. Mesmo que ele não faça, eu continuarei fiel. Irmãos, talvez você esteja diante nessa noite de uma fornalha de escolhas difíceis. Mas Deus está te dizendo nessa noite: permanece fiel. Porque eu honro quem me honra. E mesmo que a porta dos homens não se abra, a minha mão abre caminhos sobrenaturais sobre a sua vida nessa noite. A minha mão vai abrir caminhos sobrenaturais sobre a sua vida nessa noite. Hoje, irmão, muitos querem seguir a Deus apenas quando há milagre, portas abertas ou bênçãos. Mas os fiéis dizem: mesmo que Ele não me cure, eu continuo adorando. Se Ele me curar, eu vou adorar. Mas se Ele não me curar, eu vou continuar adorando. Se Ele abrir a porta, eu vou ficar muito feliz. Se Ele não abrir, eu vou continuar crendo. Obediência custa caro, irmão, mas vale a pena. Eu vou repetir: obediência custa caro, mas vai valer a pena. Terceiro ponto: o fogo não te destrói, te purifica. Daniel capítulo 3, versículo 19 ao 22, coloca aí, por favor. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou sem ódio, e deu ordem expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que a de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirasse na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções e turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardentes. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro do incinerador. Irmãos, ao lermos esses versículos, nós iremos perceber que o rei furioso ordenou que seus soldados aquecessem a fornalha quantas vezes mais? Quantas vezes mais? E você sabe o que isso significa, irmãos? A fornalha aquecida 7 vezes mais que a de costume. Fornalha aquecida 7 vezes mais que a de costume representa, irmãos, a intensidade das perseguições à igreja nos últimos tempos. Aonde a igreja vai ser provada a sua fidelidade. E deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo, ele sempre vai intensificar a sua prova. Sabe para quê? Para te gerar medo. Mas eu tenho uma boa notícia para você que está aqui nessa noite. Eu tenho uma boa notícia para você que está na live aí assistindo. Quanto maior o fogo, maior a glória que será revelada. Ei, irmão, quanto maior o fogo sobre a sua vida, maior será a glória que será derramada sobre você. E sabe o que mais chamou minha atenção nesse texto, irmãos? É que os soldados que lançaram os 3 jovens na fornalha morreram. E eles, irmãos, não ficaram nem com cheiro de fumaça. Nem um fio de cabelo deles foram queimados. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: existem provas que matarão uns, existem provas que derrubarão outros,
mas você vai atravessá-las de pé. Existem pessoas que olham para você e diz: como é que fulana está passando por essa prova? Como é que ciclano está aguentando passar por isso? Se fosse eu, já tinha me separado dessa mulher. Se fosse eu, já tinha abandonado esses meus filhos. Se fosse eu, já tinha denunciado esse meu patrão. Sabe por que você ainda não fez nada disso? Não denunciou, não desistiu, não retrocedeu, irmão? Porque você não está só. Eu vou repetir. Você não está só. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus, irmão. E deixa eu te dizer uma coisa antes que eu beba água. O que consome uns te fortalece. O que mata outros te refina, irmão. O fogo que deveria destruir é o mesmo fogo, irmãos, que prova para o mundo que existe algo de Deus em você. Aquilo que derruba outros, irmãos, para você vai servir só para uma coisa, sabe o que? Testemunho. Aleluia. Me ajuda aí, Vaz, tu tá triste, mano? Que ele cresça, maior que todas. Importa que ele seja o único Senhor. Aleluia. Ponto 4. O quarto homem na fornalha. Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Obrigado, viu? Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois estão vendo isto? Há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofreram, estão ilesos. E o quarto homem é parecido com o Filho dos deuses. E o quarto homem é semelhante aos filhos dos deuses. O rei vê 4 homens soltos, irmãos, andando dentro da fornalha. E aquela fornalha não foi lugar de morte, mas de um encontro verdadeiro com Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. É no fogo que você experimenta a presença mais real de Deus. Enquanto muitos querem escapar da fornalha, é dentro dela que o sobrenatural acontece. Na sua fornalha, Deus vai se revelar de maneira tão poderosa, irmãos, tão poderosa, que até os inimigos vão ter que reconhecer que há algo diferente em você. Aleluia. E sabe o que chamou mais minha atenção, irmão, nesses versículos? É que o fogo queimou as cordas e não os corpos.
Eu vou repetir. O fogo queimou as cordas e não os corpos. O que te prende hoje, irmãos, pode ser queimado na sua prova. Deus vai usar a sua fornalha para quebrar cadeias que você não estava conseguindo romper sozinho. O fogo não veio para te matar, irmão, mas para soltar aquilo que ainda estava preso em você. O inimigo tentou usar o fogo para te matar. Mas sabe o que Deus fez, irmãos? Usou o mesmo fogo para te promover. E sabe o que eu achei mais lindo nessa história? É que não foi fora do fogo que Jesus apareceu. Não foi quando escreveram o decreto ou lançaram o decreto, irmão. Não foi quando amarraram eles. Não foi enquanto eles iam para a fornalha. Sabe onde Jesus apareceu, irmão? Dentro da fornalha. Quer ver a glória de Deus na sua vida, irmão? Não fuja na fornalha. Entre dentro dela, crendo que o quarto homem vai estar lá para caminhar com você. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Quinto ponto. A glória de Deus é manifesta na sua prova. Daniel capítulo 3, versículo 26 ao 30. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e chamou em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. Espera aí, irmão. Há poucos minutos, Nabucodonosor queria que esses 3 jovens, irmão, se prostrassem diante de uma fornalha ou de uma estátua. Senão eles iam ser lançados dentro da fornalha. Um pagão, irmão, reconhecendo e tendo reverência pelo Deus Altíssimo. Ou seja, um rei pagão, isso não está nem no esboço, eu estou fugindo até do esboço, vou olhar agora mais não. Estou fazendo o que Deus está mandando eu fazer, irmão. Escuta só. Um rei pagão, tendo reverência, irmãos, ao Deus Altíssimo, reconhecendo que não existia outro Deus, a não ser ao Deus daqueles 3 homens, irmão.
E muitas das vezes nós, dentro da igreja, não temos reverência para o Deus Altíssimo. Ficamos conversando com o irmão do lado, muitas das vezes resolvendo problemas que é para você deixar para resolver quando você estiver em casa, irmão. Fica se levantando e saindo direto. Eu não me atrapalha não, mas muitas das vezes tira a atenção dos pregadores que estão aqui em cima, irmão. E não tem reverência. E olha só, o rei, irmão, teve reverência para o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E muitas das vezes a gente não tem, né, irmão? Misericórdia de nós, irmão. Aleluia. Vamos continuar, né? Se Deus mandar eu falar, eu paro aqui e falo o que Ele mandar, viu, irmão? Continuando a leitura do texto. O Deus Altíssimo, isso falou Nabucodonosor: sai, vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei estavam reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tinham o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua própria vida a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Diante disso, desses acontecimentos, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja sumariamente esquartejada e sua casa transformada em um monte de entulhos queimados, porquanto, de fato, não existe nenhuma divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e o fez prosperar na província da Babilônia. O que as pessoas pensavam que era morte, Deus transformou em promoção. Deixa eu ser profeta na tua vida nessa noite. O que as pessoas pensam que é o fim, Deus vai transformar num novo começo. Não é recomeço, irmão, porque recomeço é começar de onde parou. Eu estou dizendo um novo começo. É novo ciclo na tua vida a partir de hoje. Deus quer fazer um novo começo na vida de muitos aqui nesse lugar. E como eu estou na dispersação do Espírito, irmão, eu ia trazer outra mensagem para cá, mas essa fica para a próxima oportunidade. É por isso que eu estou te falando, irmão, que Deus quer fazer grandes coisas aqui nessa noite, porque Ele mudou tudo, irmão, só para falar com você aqui nessa noite.
como eu te falei, irmão, um Deus pagão glorificando o Deus dos hebreus. Aquilo que era para humilhação, irmãos, serviu para exaltar o nome do Senhor. E deixa eu ser profeta na tua vida de novo. Levanta a tua mão, irmão, fica desligado não. Eu estou dizendo que eu vou ser profeta e liberar algo sobre a tua vida nessa noite. E tu está desligado aí, irmão, pensando não sei em quê. A sua prova é palco da manifestação da glória de Deus. Deus vai usar o seu testemunho para que muitos reconheçam o poder dele. E nessa noite, a sua fornalha vai servir somente para 3 coisas. Sabe para quê? Para conversão, para testemunho e transformação de outras pessoas. E quem crê no que Deus falou, fica de pé e aplauda mais forte o nome do Senhor, irmão. Eu queria convidar o ministério de louvor, esse aqui, ó, já pega no espírito, já vai subindo, não espera nem eu chamar. É o Luizinho, né? É adorador de verdade, isso aqui é adorador, meu irmão. Queria convidar o ministério de louvor, eu queria que apagasse essas luzes aqui, deixasse blackout, deixasse só essas aqui, para a gente continuar o que Deus quer fazer aqui nessa noite, por favor. Tu és lindo, Senhor, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E eu tenho um alerta para fazer para a amada igreja, irmãos, enquanto o louvor se posiciona aqui nessa noite. Escuta o que eu vou te dizer, presta atenção. Não se curve diante da pressão desse mundo. Obedeça a Deus, mesmo que isso possa custar a sua posição, o seu status, sua segurança e até mesmo a sua vida. Entenda que o fogo vem para te purificar, irmão. Escuta, não para te destruir. E muitas das vezes, quanto maior o fogo na tua vida, mais impurezas Deus está tirando, para te promover para um próximo nível que Ele tem reservado para você. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você é precioso para o Senhor. Eu vou repetir. Você é precioso para o Senhor. É por isso que muitas das vezes você passa por processos e não entende, irmão. Vou te citar só um exemplo. Para que o ouro se torne uma aliança dessa, ou alguma joia que você tem, irmão, ele passa por todo um processo. Primeiro o garimpeiro vai aonde? Muitas vezes no rio, lá no como é o nome daquele lugar? Nas minas, né? Nas minas precisa eclodir, né? Bum! Ou seja, começou o primeiro processo. Depois ele vai peneirar, irmão. Vai descer alguns cascalhos, mas ainda vai ficar sujeira no ouro. Depois ele precisa colocar o ouro aonde? No fogo. E muitas das vezes Deus está te forjando no fogo. Sabe para quê? Depois que o ouro sai do fogo, ele sai purificado, irmão, puro. Passa para um próximo nível e se transforma numa joia preciosa. Tem gente recebendo aqui nessa noite. Você é joia preciosa na mão do Senhor. Você é joia preciosa na mão do Senhor, irmão. E é por isso que muitas das vezes você está passando por processo, mas Ele está lá na frente te esperando dentro da fornalha, para caminhar de mão dada junto com você. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Escute o que eu quero te dizer nessa noite. Quantos hoje, irmãos, estão diante de fornalhas? Quantos hoje se sentem ou sentem que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais que a de costume depois que você se posicionou para seguir o Evangelho? Multiplicou, né? E quantos hoje estão precisando que amarras sejam queimadas aqui nesse lugar?
Se você se encaixa em um desses apelos, sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque eu queria orar por você nessa noite. Apaga essas luzes aqui, por favor. Apaga essas luzes. Os profetas da casa têm liberdade, irmão, para ministrar nas vidas que estão aqui na frente.